É convidado deste Hora Económico Francisco Proença de Carvalho. Francisco, muito boa noite. Olá, Obrigada. Boa noite. E comecemos por Rui Rio, em vez de pelo Congresso do Partido Socialista. O livro é lançado amanhã, para já conhece este elogio a António Costa. Também há a indicação de que Rui Rio poderá ser favorável a uma ideia de renegociação da dívida pública. Está aqui o caldo feito para que, de facto, seja mais fácil termos algum tipo de entendimento que até agora não foi possível? Bom, em primeiro lugar, a questão da renegociação da dívida pública é uma questão altamente sensível e, portanto, eu nunca vi nenhum nem outro atravessarem-se de uma maneira muito assertiva sobre esse assunto, porque no dia a seguir os mercados começam a ficar instáveis, aquilo que nós todos já conhecemos, apesar do ponto de vista lógico até poder ser uma ideia interessante dentro de determinados parâmetros, mas não pode ser falado, é quase tabu. Portanto, nesse aspecto, não sei se há acordo ou não, porque eu nunca vi nenhum se atravessar. Isso, se calhar, já é um sinal de acordo. Tem que haver responsabilidade, grande sentido de responsabilidade. Eu acho que quer António Costa, quer Rui Rio, são duas pessoas, em primeiro lugar, com experiência executiva, com sentido de responsabilidade, goste-se mais ou goste-se menos, a verdade é que eles têm isso. E a verdade é que o Rui Rio tem sido uma espécie de oposição a Pedro Passos Coelho, nas entrelinhas, às vezes de uma forma mais explícita do que outras, mas tem sido. E António Costa, no fundo, também faz um bocado esse jogo, aproxima-se do Rui Rio, sabe que há aquele lado social-democrata que está mais, se calhar, em Rui Rio do que em Pedro Passos Coelho, e, portanto, já se falou várias vezes que num cenário em que o Partido Socialista ganhasse e que o PSD, que não ganhasse com a maioria absoluta, e que o PSD entrasse num processo eleitoral interno, o Rui Rio poderia ser um candidato, eu não sei. Eu acho que são, de facto, duas pessoas que têm algum sentido, têm sentido de responsabilidade e, essencialmente, têm experiência executiva, que é muito importante para esse efeito, coisa que não existia em António José Seguro, coisa que também não existia em Pedro Passos Coelho antes de ser Primeiro-Ministro, agora, obviamente, já não podemos dizer o mesmo. E, portanto, eu acho que eles têm um entendimento, não sei se é tão sincero assim, é um entendimento que ambos têm como adversário Pedro Passos Coelho, portanto, ambos se aproveitam um do outro, não digo isso no mau sentido, para essa oposição. A questão aqui para Pedro Passos Coelho e para Rui Rio deverá ser muito parecida com aquela que foi para António Costa quando teve de disputar a liderança a António José Seguro. Acreditas que Rui Rio tem condições, de facto, dentro daquilo que conta, não havendo primárias no PSD, para este tipo de atos, que é apoio das bases? Eu não concordo que a situação seja semelhante, desde logo. Pedro Passos Coelho parece-me o óbvio candidato a Primeiro-Ministro do PSD. É tradição em Portugal que assim seja. Não sei se seria, se calhar, não sei se em termos eleitorais será a melhor ideia, isso é discutível. Portanto, se Rui Rio aparecer no PSD a seguir uma derrota, por exemplo, do PSD, provavelmente nem será contra Pedro Passos Coelho, não sei, mas serão circunstâncias completamente diferentes, na minha opinião. Porque o normal também será o líder demitir-se a seguir a uma derrota. Pois, é o mais normal, não sei se será isso que acontecerá ou não, mas é o mais normal, portanto, as circunstâncias são desde logo diferentes. Agora, já falámos aqui das primárias, por exemplo, e eu acho que são uma boa ideia, mas, por exemplo, se o PSD perdesse as eleições, seria um partido, depende, não é? Se o PSD tem maioria absoluta ou não tem, se não tiver a maioria absoluta, seria útil que o PSD tivesse com rapidez um processo eleitoral que eventualmente pudesse ser uma muleta de bloco central, se fosse caso disso. Repare-se que Rui Rio há muito que defende que Portugal quase que só é viável se existir um entendimento entre os dois partidos. António Costa não o disse desta maneira, no fundo dá a entender que, já disse várias vezes, a entender que poderia ser, mas tem que haver uma mudança de políticas e, no fundo, essa mudança de políticas poderia ser encarnada num novo líder. E, portanto, vamos ver. Rui Rio não se... Eu acho que foi um pouco como António Costa. António Costa foi uma sombra de António José Seguro até ao momento fatal. Rui Rio, se calhar, está a comportar-se nesse aspecto da mesma maneira, mas os tempos são diferentes, não é? E, portanto, depende muito daquilo que for o resultado eleitoral do próximo ano.
Noto que do Congresso retiveste essa mensagem de com outras políticas, um acordo à direita só com outras políticas, mas houve outra, falando das coligações, dizendo nem Pedros, nem Ruis. E, portanto, estamos a falar do quê? De radicalização do discurso à esquerda, como alguns analisaram este Congresso, ou, de facto, aqui uma no cravo, outra na ferradura, passa a expressão? Pois, as mensagens políticas têm esta coisa fantástica que podem ser muito amplas e podem ser interpretadas de diferentes maneiras. Eu acho que há um interesse imediato de António Costa de mostrar que é um líder para uma maioria absoluta e que, portanto, quer marcar uma mudança, chama um partido que é o LIVRE, que pode ser uma esquerda diferente, mais moderna, diferente do Bloco de Esquerda, não se percebe ainda muito bem o que é. E, portanto, deixa uma amplitude bastante grande para uma opção que terá que ser tomada dependendo do resultado eleitoral. Eu acho que até o próprio Presidente da República já percebeu que isto não está para governos minoritários. Aquela brincadeira que tivemos com o Partido Socialista de José Sócrates no governo minoritário, eu acho que, quer dizer, tem que servir de lição para todos. E o próprio Presidente da República já serviu. Portanto, o PS de António Costa está a querer afirmar-se por si em primeiro lugar. Em segundo lugar, quer fazer um pouco aquilo que ele já fez na Câmara Municipal de Lisboa, que é ter uma capacidade de gerar consensos à esquerda e com esquerdas mais... ortodoxas. No fundo, chama a atenção daquelas esquerdas que não podem ser só do contra, portanto, pica-os dessa maneira para que tenham uma postura governativa. Mas eu também acredito que António Costa é uma pessoa, de facto, com alguma flexibilidade mental para, se não conseguir desse lado, ter que ir procurar o outro lado. Eu acho que todo o espectro político responsável já percebeu que não podemos ter aventuras minoritárias. Portanto, nesse aspecto estou confiante. Acho normal que não queira, neste momento, com um governo que está em fim de ciclo, quer dizer, o governo está mesmo em fim de ciclo, não quer dizer que o PS sejam favas contadas, como se costuma dizer. Acho normal que não se queira colar e se queira distanciar. Portanto, é um discurso político abrangente e hábil, como não seria de esperar outra coisa de António Costa. E é útil para esvaziar uma certa esquerda, nomeadamente a esquerda de Marinho Pinto. O Bloco, dado os últimos desenvolvimentos, é um partido que está em francas dificuldades nesta altura e pouco representará. Será em liquidação, não é? Vamos ver ou se é capaz de liquidatária, ou vamos ver se é capaz de se reinventar, quem sabe. Há PERs, e portanto pode ser que eles tenham um programa PER político que os recupere. Não, parece-me um bocadinho sui generis. aplicar ao Bloco. Mas nunca se sabe. Mas perguntar-te se de facto isto é dirigido ao eleitorado de Marinho Pinto. É dirigido a todo o eleitorado que se identifique com um centro-esquerda. Marinho Pinto é um fenómeno que nós vimos nas europeias e que teve um impacto muito grande, mas a verdade é que é um fenómeno tão esquisito, quer dizer, porque no momento seguinte já está a dizer que não é nada daquilo que quer e quer outra coisa e que quando quiser isto vai querer outra coisa a seguir. Isso também o descredibiliza. É verdade que ele é um político e posso dizer que já é mesmo um político, não é só um bastonário, um advogado, sempre foi um político. Quando tem votos... muito assertivo, de algum modo com mensagens agressivas e diferentes daquelas que estamos habituados, mas eu não percebi bem ainda qual é o espectro dele, não percebi ainda bem em qual é a ideologia que ele tem, se é que tem uma esquerda que pretende ser uma esquerda mais ao centro, social-democrata, não se percebe muito bem. O problema é que capitaliza votos e ele já tinha esta personalidade antes das eleições europeias e isso granjeou-lhe votos na mesma. Sim, mas eu acho que ele aí, quer dizer, não se pode, na minha opinião, acho que os eleitores também são... Acho que os eleitores são inteligentes, no geral, e percebem isso. Também não se pode desvalorizar o sentido do voto assim desta maneira, quer dizer, as pessoas votaram nele para o Parlamento Europeu. Eu sei que o Parlamento Europeu é uma coisa distante, Portugal, para a maioria dos eleitores, mas no momento seguinte já se está a dizer que não é nada daquilo, que afinal é outra coisa, não é o Partido da Terra, é outro partido. Não sei até que ponto é que isso vai credibilizar Marinho Pinto, isso não será um fenómeno muito curto. Obviamente, nós não podemos negligenciar as questões que aparecem em toda a Europa, como Podemos, aqui ao lado, e que são esferas políticas que nós não sabemos, não estamos habituados. Não podemos
deixar de tomar em consideração um momento judicial que o próprio país atravessa, com, se quisermos, um centro de poder a ser, não sei se a palavra é excessiva, desmantelado por um poder judicial, e portanto isso causa perturbação óbvia, causa alguma confusão no eleitorado que de facto não sabe bem em quem é que há de confiar, e portanto isso poderá ter efeito eleitoral. Não sabemos ainda bem qual é o resultado disso, e portanto António Costa vai ter que ser o mais abrangente possível. Eu acho que vai ter que ser um líder forte. As pessoas gostam de líderes fortes, e isso eu acho que ele demonstrou este fim de semana, numa situação muito difícil, como todos nos podemos aperceber. Ele conseguiu passar com distinção, temos que o dizer, porque não é fácil controlar um partido desta maneira, no sentido de não levar para ali, enfim, a prisão de Évora para um congresso político. É importante separar as águas, é importante fazer aquilo que ele fez, quer dizer, a amizade pessoal é uma coisa importante, a solidariedade entre as pessoas é importante nos momentos difíceis, mas os partidos são sempre mais do que isso. E o que está em causa no processo judicial não é um partido, é uma pessoa, são determinados factos que ou serão provados ou não, e portanto ele soube gerir isso com grande habilidade, na minha opinião, mais até do que eu estava à espera. O suficiente, Francisco, para ter aqui um resultado que o liberte de coligações, ou seja, a tal maioria absoluta. Como é que estás a imaginar o impacto, de facto, não só do caso da prisão de Évora, mas também a partir do momento em que há vários processos na Justiça ligados a vários partidos, vem a frase que Pedro Passos Coelho pronunciou na percepção do povo: todos são iguais, e portanto isso de alguma forma fragiliza todos, e o PS tem obviamente o caso acrescido da prisão de Évora. Bom, em primeiro lugar, a primeira parte da pergunta, nós estamos em dezembro, início de dezembro, as eleições se calhar são daqui a um ano. Neste ano, como nós já vimos, o ritmo dos acontecimentos pode ser perfeitamente louco. Não sei se em termos judiciais, não sei se em termos de crise económica, se em termos de crise política, tudo pode acontecer, como é evidente, e os últimos tempos têm sido assim, portanto é difícil fazer prognósticos desse tipo. Não dou nenhuma maioria absoluta como garantida, acho que as coisas ainda poderão mudar, não sei nada disso. Relativamente, qual é a parte da pergunta? Agora esqueci-me. Perguntava, era um pouco o mesmo, Sim. de que forma é que estes processos que acontecem na Justiça e que no PS tem o fator acrescido e não despiciente, que é a questão da prisão de Évora, se isto de facto vai trocar aqui completamente... Não, isto pode trocar, obviamente que pode, mas eu acho que é muito importante, uma coisa é algo que diz respeito a uma situação de corrupção diretamente ligada a um partido, financiamento partidário ilegal, ou uma coisa que envolva o partido nas suas géneros. Do género Espanha e Quer dizer, obviamente, escândalos mesmo partidários, isso pode ter impacto, como é evidente. Outra coisa, são casos judiciais que podem acontecer a qualquer pessoa, quer dizer, o facto, eu já disse aqui, quer dizer, a responsabilidade criminal não se pega por proximidade. Esta ideia que eu vejo e fico estupefacto de ver pessoas, supostamente grandes pensadores portugueses, comentadores, que no fundo acham que isto tudo se pega. A partir de agora, uma pessoa que tenha tido, que seja amigo, que seja familiar, é logo um suspeito de qualquer coisa. Isso é uma coisa perfeitamente ridícula e absurda, e quer dizer, devia ser inquisitória, imprópria de um Estado de Direito, imprópria de um mundo civilizado, que infelizmente eu vejo muitas pessoas terem. Portanto, vai depender muito da habilidade que os políticos tiverem, e eu já sei porque é que me esqueci, porque eu ia falar, por exemplo, da entrevista de Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho, na minha opinião, quis imediatamente aproveitar de um caso de justiça. Eu acho que ele fez muito mal. Acho que ele fez muito mal porque estamos sempre a falar da separação de poderes, e os políticos e as pessoas da justiça sempre a falar, quer dizer, depois aproveitar um caso de justiça para, de uma forma um bocadinho enviesada, eu tenho de tentar retirar isso para dar aqui alguma tentar legenda retirar, também. Ele disse sempre deixar as instituições funcionarem. Quer dizer, mas isto quer dizer, também eu não gosto que me façam de parvo, e acho que ninguém gosta, e a maior parte dos portugueses também não gosta que isso aconteça. Toda a gente percebeu que o Primeiro-Ministro estava ali a tirar proveito imediato de uma situação de justiça. E isso eu acho que as pessoas também percebem muitas vezes que não fica bem. Porque não é difícil
perceber, como eu disse, estas coisas não se pegam. As coisas são individualizadas, a não ser que tenham que ver com um escândalo partidário de tal forma generalizado que seja diferente. Portanto, eu acho que os políticos têm que ser muito responsáveis a lidar com isso. Devem tratar de ideias políticas, tentar resolver os problemas graves que os portugueses atravessam, ver como poderemos sair deste marasmo económico que é o que vivemos, e por muito que tentemos mudar a mensagem, a verdade é que, no geral, os portugueses o que sentem é isso. E, portanto, o que os portugueses esperam dos políticos é que façam política e ajudem a resolver os problemas. E o que esperam da justiça é que ela funcione. Bom, o que esperam da justiça, eu não sei se esperam é punição por punição, mas eu quero ter esta imagem bonita. O que esperam é justiça, e justiça com base em regras, em direito e em princípios democráticos e de Estado de Direito. E eu acho que é isso que os políticos também devem preservar e não ter atitudes oportunistas relativamente à caso de justiça. Nem para um lado nem para o outro, porque isto tem afetado os dois lados e pode afetar provavelmente todos os partidos. Portanto, é preciso ter muita responsabilidade de lidar com isto. Falemos então das questões mais de programa, de políticas, de alternativas. Já que trouxeste para cima da mesa a entrevista de Pedro Passos Coelho, foi uma entrevista que, além da questão judicial, quando falou no Governo, ou no Estado do Governo, falava na questão do déficit, como era um ponto de honra ter um déficit abaixo dos 3%, como melhoraram uma série de indicadores da economia. Já António Costa, sobre a economia, falou da Europa, da necessidade da solução ter que vir da Europa. Mas há uns meses atrás ouvimos o mesmo António Costa dizer que tinha fontes na Europa que permitiam aferir que não era possível renegociar a dívida quando ainda estava lá António José Seguro. Teve, sim, um discurso mais centrado na pessoa humana, na sociedade civil, na violência, contra a violência nas mulheres. Temos aqui um discurso muito economicista e o outro muito social. É isto que vai marcar este ano? Creio que sim. Acho que o Partido Socialista tem dificuldade em lidar com a técnica, com números, no sentido que, bem ou mal, nós não dependemos só de nós, bem ou mal, nós temos regras que ainda não mudaram na Europa. Eu acho que nós não devemos ser puros seguidistas e mais troiquistas do que a troika desta maneira. Devemos ter uma voz ativa, e se achamos que o caminho não é o correto, Portugal não deixa de ser uma nação, é um país ainda soberano, muito endividado, é certo, mas que pode tentar ter uma voz. E, portanto, Pedro Passos Coelho já nos habituou muito a dizer, enfim, as coisas são assim e acabou-se, e, portanto, tem que ser assim, nós fazemos sacrifícios, vamos mudar. Eu acho que os dados não são suficientemente seguros para ele estar certo que resolveu os problemas do país. Eu acho que resolvemos o problema de sairmos da Troika, pelo menos por agora, mas não resolvemos o problema estrutural que tanto falamos. E, portanto, saímos da Troika não só pelo nosso sacrifício pessoal, mas porque as condições macro-europeias mudaram, enfim, bastante. E o Partido Socialista, o que tem interesse é fazer este discurso mais filosófico, que é um discurso, atenção, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não se pode só falar de números para as pessoas, nem se pode só falar de pessoas quando se tem que lidar com números. Mas é importante que se fale das pessoas, da vida das pessoas, da dignidade das pessoas, de coisas que tocam ao concreto, porque a política também é isto, e a política não pode nunca deixar de ser isto, porque caso contrário as pessoas deixam de votar. E é isso que tem acontecido muito. Nós não podemos deixar de ter uma visão de esperança para as pessoas, de mudança para as pessoas. É assim em todas as democracias. E é isso que faz as democracias serem dinamizadoras. Agora, dentro da realidade. Mas eu acho que António Costa é uma pessoa que está dentro da realidade. Uma pessoa, como eu já disse, que teve e tem importantes funções executivas. E, portanto, espero que assim seja. E estou convencido que, enfim, não percebi ainda bem qual vai ser realmente o programa e o discurso. Espero, e repito, que não seja exclusivamente dedicado a questões judiciais. Isto seria dramático para o discurso político em Portugal, seria muito triste para as instituições. E provavelmente levaria a mais abstenção, porque os portugueses não se reveriam também no final. Eu acho que os portugueses precisam de algumas ideias mobilizadoras, de ambos os lados.
E é isso que fará os portugueses votarem. Outra coisa não fará. E depois outra coisa, vêm os Marinhos Pintos e outras forças emergentes. A preencher os vazios. A preencher os vazios com discursos, às vezes, que nós gostamos mais de ouvir. E o protesto. As pessoas depois votam por protesto. Depois veremos qual é a consequência disso. Ninguém sabe muito bem. Francisco, em termos de escolhas de António Costa, dizíamos, quando venceu as primárias, que o grande desafio do autarca de Lisboa seria, no PS, conseguir unir o partido depois da ferida aberta com a saída de António José Seguro. Nas escolhas para os órgãos máximos não vemos António José Seguro. Foi coragem ou erro? Não foi erro nenhum. O que une os partidos é a dinâmica de vitória. E, portanto, a partir do momento em que um líder ganha com aquela vitória esmagadora que teve, a união faz mostrando liderança, pondo as pessoas que quer pôr, da sua confiança, com as suas ideias, mostrando alguma renovação. Eu acho que não faz nenhum sentido, não faria nenhum sentido que agora fosse buscar pessoas que não tivessem confiança e que tivessem um discurso que não fosse o dele. Portanto, nesse aspecto, eu repito, o que une os partidos é a dinâmica de vitória. Não é ir buscar a pessoa ali, a pessoa acolá. Enfim, isso é muito interessante, mas eu acho que também nisso António Costa demonstrou capacidade de liderança e força de liderança, e as pessoas gostam muito disso. Portanto, na escolha do candidato presidencial, tudo isso que acabas de dizer aplica-se. Pergunto, obviamente que o PS ainda não disse quem seria a sua pessoa, mas este fim de semana, por causa do discurso de Sampaio da Nova no Congresso, começou-se a presidencializar esta pessoa. Foi para preencher um vazio, para resolver este assunto durante algum período, ou acreditas que pode ser por aqui o caminho? Não sei. A escolha presidencial é um bocadinho diferente. Em primeiro lugar, depende do candidato. Repara, muitas vezes eles antecipam-se e já correu mal, não é? Anteciparam-se e depois os partidos escolheram outro e, portanto, não ficou bem mal. Assim. Acho mesmo que não é uma escolha propriamente partidária e, portanto, obviamente que é importante o apoio do partido, mas não é essencial, como temos visto ultimamente. Portanto, quer dizer, há sempre pessoas, eu quando vejo aqueles discursos, há sempre pessoas que gostam mais de se porem bicos de pés para ver se pega, não é? E, portanto, não sei se será esse o candidato, mas obviamente a verdade é que lhe deram palavra, não é? Claro que lhe deram a palavra, e ele facilmente utilizou-a, mas os partidos são muito cínicos nestas coisas. Se virem que podem ganhar de outra maneira, não creio que haja uma espécie de solidariedade nesse aspecto. Portanto, eu acho que nesse caminho pelo menos, à esquerda e à direita, dos presidenciáveis, ainda está muito aberto, ainda vai depender de muitas coisas. Portanto, não creio que tenha sido uma antecipação de grande coisa, até porque no seio do Partido Socialista há pessoas com mais visibilidade e pessoas que tiveram, enfim, que o Partido Socialista até pode ter mais interesse do que o próprio professor Sampaio da Neva, mas não sei, vamos ver. É importante também que seja possível ter novas personalidades. Jaime Gama parece ter-se afastado hoje à espera de Guterres, o Partido Socialista. Pois, quer dizer, enfim, António Guterres é uma personalidade que eu não tenho nada contra, acho que é uma pessoa que deixou pessoalmente uma boa imagem, que teve um percurso internacional, enfim, interessante, ligado aos direitos humanos, e que as pessoas normalmente gostam, mas não creio que tenha deixado, propriamente, do ponto de vista governativo e do ponto de vista de liderança, um trabalho especialmente bom. As pessoas esquecem-se disso com facilidade, vão-se lembrar, se calhar, mais da outra parte mais simpática. Mas pronto, os partidos às vezes têm estas coisas, têm estes nomes que têm uma espécie de aura à volta. O PSD também tem os seus e, portanto, vai depender muito da vontade dessas pessoas. Vamos ver o que é que essas pessoas... Eu acredito que se António Guterres avançasse, o partido ia atrás, como se Marcelo Rebelo de Sousa o fizesse. Enfim, o PSD neste momento não se percebe muito bem ainda como é que se move nesse aspecto, mas dentro dessas personalidades eu acho que são elas as primeiras a decidir, depois os partidos ou vão atrás ou não vão atrás. Temos muito tempo para ver o que é que vai acontecer nesse campo. Muito obrigada, Francisco.